vocês aqui, né, da Júlia e da Marília, e de todo mundo que veio assistir, e o convite da Natasha e do Pedro para a gente estar aqui. E, bom, pelas formalidades, né, a Júlia Fagioli, ela tem doutorado em comunicação pela UFMG, escreveu uma tese maravilhosa sobre esse filme, que ela vai falar com a gente um pouco depois, que chama Por que as imagens se impõem a tremer? Militância e montagem no fundo do Área Vermelho, de Chris Marquer. E a Marília Rocha, que é cineasta premiadíssima aí, e hoje ela está na Ana Vilhena Filmes e está super apoiando aqui a mostra. Bom, na verdade eu queria mais deixar para vocês falarem, mas eu vou começar. Eu recebi uma tarefa do Pedro de tentar fazer um pouco essa conexão que a mostra se propõe entre 68 e 2013, pensar essas possíveis relações, se acontecem ou não. E pensando um pouco sobre isso, eu estava lendo, eu peguei uma citação do Didi Huberman, que ele fala desse encontro que tem os levantes, que é o encontro nas pessoas, tanto nos desejos quanto nas decepções. E ele fala um pouco do fim do tempo, assim, né, que tem um encontro na imagem desses levantes. E aí me veio uma imagem do método de constelação do Benjamin, que ele traz essa ideia, ele acaba um pouco com a ideia do tempo e fala de um encontro das ideias, numa ideia que é produzida no passado, no encontro dela no futuro, que é o presente. Assim, não é uma questão de causa e consequência, nem de continuidade, mas é uma imagem de um relâmpago dessa ideia que é produzida no passado, que se aparece nesse presente. E a Júlia traz um pouco essa imagem disso na tese dela, e que ela fala que o Chris Marquer ele faz uma politização da história e uma historização da política, então que ele permite que a gente pense o que tem acontecido hoje a partir do filme, das imagens que ele traz. E aí, pensando essas relações assim entre 2013 e 68, tem várias coisas que já foram colocadas aqui, né? O João Moreira Salles estava aqui ontem e ele comentou que perguntaram para ele se 2013 fez ele mudar o filme, né, no Intenso Agora, e, na verdade, ele respondeu que não, que o filme fez ele mudar a forma como ele viu 2013. E a Natasha começa ontem falando um pouco das relações geopolíticas dos grandes grupos de poder que tem, e questionando sobre que quando, em 68, a gente tinha a Guerra Fria e você tinha dois grupos muito instituídos. E, em 2013, a gente tem os três grandes grupos, né, o imperialismo norte-americano, o Império Global e a Eurásia, que têm a mesma disputa, e como que essa disputa aparece em 2013, né, porque, em 68, ela aparece de uma forma muito clara. Mas seria uma Guerra Fria mais silenciosa, e como que ela atua sobre essas relações, né? E aí, pensando mesmo, assim, mesmo 2013 e 68 de uma forma mais objetivas, a gente consegue umas conexões bem interessantes, do tipo, você tinha que o João Moreira Salles citou ontem, né? Não era uma questão de uma crise no momento de baixa, mas estava tudo em alta, na verdade, nos dois momentos, tanto na França quanto aqui, e você tem essas revoluções. Então, você tinha pleno emprego na França e pleno emprego no Brasil. Você tinha, na França, de 62 a 68, dobraram o número de universidades. E, no Brasil, a gente tem esse momento do reúne, um monte de universidade mudando essa lógica, né, com as universidades do interior. Então, você tem um crescimento político muito grande, um crescimento econômico muito grande, né? A Europa toda estava crescendo em 68, 30 anos de crescimento. A França, especificamente, há 10 anos, né, um crescimento muito grande. E o Brasil também, né? A gente experimentou ser a sétima economia do mundo. E, se a gente for pensar isso na lógica da geopolítica, o que esse crescimento influencia, a quem ele incomoda e o que isso quer dizer? Assim, eu acho que são perguntas que a gente pode fazer. E, por fim, assim, para passar a palavra para as meninas, pensar um pouco o que aconteceu depois, né? Porque, em 68, depois, você tem um pronunciamento do De Gaulle, e aí, depois, você tem uma marcha da direita gigante. E as eleições são as eleições que a direita mais ganha espaço e o Partido Comunista perde espaço. E aqui tem 2013, mas depois tem 2014, e, apesar da Dilma ser reeleita, a gente tem um Congresso mais conservador, né? Então, o que acontece nesse pós-revolução e quais são essas coincidências ou essas relações mesmo que a gente pode estabelecer? Bom, vou passar para a Júlia, acho que você pode começar. Bom, eu queria começar agradecendo muitíssimo o convite do Pedro e da Natasha para participar da mostra.
e parabenizá-los por essa curadoria incrível, por essa mostra tão importante, né? Eu passei 4 anos estudando esse filme. Coincidentemente, eu comecei o meu doutorado em 2013. Então, eu acho que, de alguma forma, assim, todo o meu estudo desse filme foi atravessado pelos acontecimentos aqui do Brasil. Assim, é impossível, né? Assim, por mais que isso não esteja claramente na minha tese, no meu trabalho, isso afetou a minha pesquisa indiretamente e muito diretamente, né, em alguns aspectos. Eu preparei um texto sobre o filme, assim, é muita informação, assim, eu peço desculpas assim pela leitura, mas eu preparei o texto para conseguir me organizar. São muitas coisas. Revendo o filme, aparecem muitas coisas novas também, que a gente vai percebendo. Ver na tela grande é uma outra experiência. Então, eu fiz esse texto para eu conseguir me organizar, para conseguir fazer um percurso assim do pensamento. Bom, os meses de maio e junho de 68 na França foram marcados por ondas de greves e ocupações de universidades, movimento que se iniciou em 67. Este é o contexto que criou um novo horizonte para o trabalho de Marquer. No fim dos anos 60 e 70, o Chris Marquer se engajou mais fortemente em movimentos políticos e sociais e passou a produzir um cinema mais marcadamente militante. Esse gesto diz respeito à urgência, ao seu desejo de intervenção política no momento mesmo dos acontecimentos. Após realizar Até Logo Eu Espero, que foi um filme que ele fez em 67, junto aos operários de uma fábrica em Besançon, ele vai se envolver na criação e no incentivo de coletivos cinematográficos, como os grupos Medvequine, em Besançon e em Sochaux, auxiliando os operários a produzirem, montarem e distribuírem os próprios filmes. Após esse período, em 77, o Marquer montou a primeira versão do Fundo do Ar é Vermelho. O filme abriga um esforço muito particular de montagem, dada a enorme diversidade de arquivos com os quais ele trabalhou. Imagens vindas de contextos diferentes, abarcando um período de 15 anos, entre 62 e 77, essas imagens militantes. Tem algumas que são anteriores, né, do filme da Leni Riefenstahl, do cinejornal, que começa a segunda parte do filme, de 45. É bastante distinta a natureza dessas imagens. Fragmentos de ficção, como as cenas do encouraçado Potemkin, do Eisenstein, imagens televisivas, imagens documentais dos operários, produzidas por Marquer e pelos coletivos, arquivos de áudio, como, por exemplo, uma longa gravação com uma tradução da fala do Che na primeira conferência tricontinental em Havana, áudio de rádio na Noite das Barricadas, enfim, dentre inúmeras outras. Ao montar um filme como O Fundo do Ar é Vermelho, Chris Marquer produz um duplo movimento. Politiza a história, retomando-a, indagando-a a partir de um engajamento, uma tomada de posição e, ao mesmo tempo, historiciza a política, percebendo e elaborando as marcas da história no presente político. O diretor retoma as imagens da história não simplesmente para uma reconstrução factual dos acontecimentos do passado, mas para uma investigação interessada num contexto social e político. O Fundo do Ar é Vermelho é exemplar de como a temática da militância atravessa a obra do diretor, né? Ele tem o primeiro filme dele, foi feito em 52, e ele produziu até o início dos anos 2000. E, enfim, entre 77 e 98, ele foi retornando a esse filme. O filme possui 4 versões. A primeira, de 77, que tem 4 horas de duração, que foi realizada logo após esse período, né? E aí, nele, ele vai elaborar essa espécie de balanço, né, desse período de experiência da militância. As versões seguintes possuem todas 3 horas e foram produzidas em contextos e com propósitos diferentes. A segunda, de 88, foi realizada por um canal de televisão alemão, e o corte tinha o objetivo de alcançar um público não francófono. Assim, essa parte das barricadas tinha uma concentração muito maior no contexto francês. Então, com a diminuição desse contexto, aparece mais assim, a América Latina, a Primavera de Praga, dentre outras questões, né? Em 93, ele fez uma versão para o canal britânico Channel 4,
né? E, então, assim, fazendo um trabalho de atualização, de revisão, que já aparece na primeira versão, quando ele retorna as imagens militantes, e que vai ganhando, a cada nova versão, uma camada reflexiva. A quarta e última versão do filme é realizada em 98, por ocasião de uma retrospectiva Marquer Memoir, organizada pela Cinemateca Francesa, e foi considerada pelo autor a versão definitiva e a versão de referência. Depois ele foi convidado a retornar ao filme e recusou. Comparando as versões, a gente percebe que tem uma mudança de perspectiva do montador, uma mudança sutil, mas significativa do tom do argumento central. Assim. São retiradas 1 hora de imagens, mas, por outro lado, são adicionados vários comentários, particularmente em 93, e vou voltar nisso um pouco depois, quando eu falar um pouquinho mais do trecho final. Mas esses comentários que são adicionados depois, eles vão ganhando um caráter mais reflexivo, mais analítico, assim, tem uma mudança sutil no tom. Uma outra característica importante do filme é a polifonia. Só na primeira versão do filme já haviam 8 vozes over, dentre elas atores, atrizes, amigos de Marquer, intelectuais, militantes, e todas elas têm entonações, timbres, ritmos diferentes, utilizadas na narração também com objetivos distintos. Além disso, a polifonia ela se faz presente também na diversidade de fonte das imagens e dos testemunhos, né? São muitas entrevistas, são muitas pessoas que estão falando ali junto com aquelas vozes da narração. Enquanto a multiplicidade das imagens nos possibilita conhecer acontecimentos diferentes, a partir de pontos de vista diferentes, esses testemunhos vão nos possibilitar enfim, conhecer essas outras vozes, além daquela que escreve, né, o argumento do filme. Aí, passando adiante, assim, enfim, revendo o filme, eu fiquei pensando mais outras milhares de coisas que eu poderia dizer, mas eu escolhi 3 trechos para comentar, assim, bem brevemente, porque eu acho que esses 3 trechos eles podem nos ajudar a pensar alguns aspectos bem importantes do filme. Assim. O primeiro deles é um trecho que eu acho que é importante para a gente pensar assim, esse gesto de se produzir uma imagem em meio a um acontecimento, de um momento de urgência, assim, que é o momento em que um cineasta militante liga a câmera. Né? E aí eu escolhi o trecho que ele fala sobre o tremor das imagens. Sobre um som de sintetizador, vemos imagens alaranjadas e muito tremidas de policiais parados, espingardas às mãos. A essas imagens se intercalam cartelas que formam a pergunta: por que, às vezes, as imagens se põem a tremer? A questão levantada por Marquer marca um momento crítico do filme. A questão se endereça, ao mesmo tempo, à história e ao cinema. Novamente, uma se entrelaça à outra. O tremor das imagens não deriva de qualquer intervenção intencional dos cinegrafistas, mas de algo que surge do seu interior, ou melhor, do interior do acontecimento em seu devir imagem, devir do acontecimento às imagens que se põem a tremer, e destas ao acontecimento, que em seu tremor as põe a tremer. No áudio, a voz de Marquer diz: aconteceu comigo em 68. Sabemos tratar-se da voz de Marquer, porém não sabemos exatamente se foi o próprio Marquer que produziu a imagem. Uma nova sequência inicia-se de outra manifestação, também acompanhada de um testemunho, como se conversasse com o cinegrafista das anteriores, dessa vez na voz de Davos Hanit, o que reforça a possibilidade de que os narradores estejam reproduzindo um testemunho, pois ele era um ator. Ele diz: comigo foi em Praga, no verão de 68. As imagens são ainda mais tremidas, desfocadas, amareladas. Na cena seguinte, mais um depoimento narrado por François Masperot. Em Santiago do Chile, a câmera entrou em câmera lenta sozinha. O primeiro plano é de imagens bem azuladas, das ruas de Santiago em câmera lenta, quando um carro de polícia dispersa manifestantes com uma mangueira. A câmera lenta altera a percepção de um momento de fuga, da velocidade da água, sua força e violência ressaltadas pela falha.
Após um olhar atento, é possível afirmar que as localidades filmadas são distintas. Da mesma forma, podemos indicar certa dissociação entre as imagens e os cinegrafistas que oferecem o relato. Há ainda as diferentes colorações das imagens. Ao variar as cores entre o vermelho, o laranja, o amarelo e o azul, Marquer altera também não só a velocidade e o ritmo das imagens, em sua estreita ligação com os acontecimentos, mas também os seus afetos, que, do acontecimento às imagens e destas aos espectadores, constituem a materialidade sensível das lutas. Ao reunir imagens em momentos de urgência, quando não é possível filmar com estabilidade um plano pré-concebido, a sequência sugere um pensamento, o de que as imagens não apenas expõem o acontecimento, mas fazem parte dele, seu resultado, sendo atravessadas por ele em sua forma mesmo, no enquadramento, nos movimentos de câmera, nos ruídos. Ao se posicionar com a câmera diante do acontecimento, o cinegrafista não produz simplesmente registro, mas um ponto de vista muito específico, que se altera e se desenvolve de acordo com a própria emergência e com o desdobramento do acontecimento. Aparece algo de inconsciente no caráter emergencial destas imagens, como se a intenção de fazê-las fosse atravessada, constituída pela força inapreensível do acontecimento. O que se inscreve na imagem, o seu tremor, é o resultado dessa inconsciência. Então, assim, passando para um segundo trecho, então esse seria um aspecto mais do momento da militância, né? Da produção da imagem, assim, do que leva um militante a ligar a câmera, a produzir uma imagem. E aí agora eu queria passar para um outro trecho, que já é da segunda parte do filme, para a gente pensar um pouco nesse outro momento, que é o da montagem, que é o momento de voltar a essas imagens e de produzir uma reelaboração, né, delas através do gesto de montagem, que é o trecho em que ele monta as imagens das Olimpíadas. O trecho começa com uma referência ao atleta Emil Zatopek, que nas Olimpíadas de Helsinki, na Finlândia, em 1952, quebrou recordes de atletismo. Quando, em 68, decidiu apoiar a Primavera de Praga, foi expulso do Partido Comunista, ligado à então União Soviética, e, com isso, deixou de representar o país como atleta. As imagens foram retiradas do filme Olímpia 52, que é um filme do Marquer. É o primeiro filme dele em que ele acompanha esses Jogos Olímpicos. Os planos seguintes são da Guerra da Coreia, todos em preto e branco, acompanhados por uma trilha de sintetizador que é recorrente no filme e que muitas vezes acentua o caráter obscuro e intolerável das imagens. Corpos estendidos no chão, corpos sendo chutados e violentados, cenas de tortura e suplício, enfatizando uma dimensão testemunhal do filme. Chris Marquer monta e relaciona essas imagens, buscando para elas uma legibilidade, sem negar sua brutalidade, sua dimensão irrepresentável. Investe em um trabalho de compreensão cujo lugar é a montagem. Há um choque entre as duas sequências que mostram elementos opostos, as Olimpíadas e o sucesso de Zatopek e o sofrimento causado pela guerra. A segunda sequência denuncia a pretensa paz que a primeira anuncia. Na primeira pessoa, aí só um comentário, assim, que a versão que eu trabalhei do filme, ela tinha toda a narração em francês, então eu não, nesse momento, na narração em francês é a voz do Marquer, de fato. E ele diz na primeira pessoa, que é uma coisa que acontece em poucos momentos do filme também, esse uso da primeira pessoa. Ele retoma a narração da sequência das Olimpíadas e diz: em Helsinki havia uma equipe da Coreia do Sul e o cozinheiro era o homem que ganhou a maratona de 1936 diante das câmeras de Leni Riefenstahl. Só que, na época, ele era japonês. Nunca se sabe o que se filma. Leni Riefenstahl pensara ter filmado um japonês, mas filmaram um coreano. O primeiro plano começa com uma bandeira da Coreia do Sul no alto de um prédio num estádio olímpico, e a câmera vai se movimentando para baixo até enquadrar o atleta, que é filmado de frente. Há um corte e vemos o mesmo homem das Olimpíadas de 1936 com o uniforme do Japão.
O gesto de filmar traz sempre no seu interior certo desconhecimento, certa opacidade. Nunca se sabe ao certo quem se está filmando, qual a sua história, como se relaciona com este ou com aquele contexto. Algo que aconteceu com Leni Riefenstahl quando pensou estar filmando um japonês, mas filmava, na verdade, um coreano. Marquet ressalta no comentário: nunca se sabe o que se filma, pois um novo olhar posterior à tomada, aquele primeiro olhar, pode se dar em outro contexto, quando já há um conhecimento mais amplo em torno daquilo que fora registrado. Marquet fala da mudança de identidade do cozinheiro e da dificuldade de se compreender aquilo que se filma. Quando vemos a imagem de uma sombra, a sentimos como uma sombra da história, na relação entre passado, presente e futuro. Os acontecimentos e as pessoas estão em constante transformação, e a compreensão do presente pelas imagens parece constituída também pelo não saber que essa transformação impõe. O processo cinematográfico que permite questionar esse momento da tomada é a retomada, a montagem das imagens e, nesse caso específico, a sombra cria uma abertura de sentido em relação às imagens anteriores, ou seja, em relação ao desconhecimento do cineasta no momento da tomada. Alguns planos depois, as imagens adquirem agora um tom esverdeado. Vemos uma competição de hipismo e a narração de Marquet explica: eu, seguindo um campeão de salto chileno, pensava ter filmado um cavaleiro, mas filmaram um putista que se tornaria o general Mendoza da junta de Pinochet. Nunca se sabe o que se filma. As imagens que seguem são as da competição são outras do general César Mendoza, um aliado incondicional de Augusto Pinochet. Sobre fotografias de Mendoza e Pinochet, Marquet reforça mais uma vez a ideia de que nunca se sabe o que se filma, pois os desdobramentos históricos podem acrescentar gravidade a imagens que, a princípio, parecem inofensivas. Uma simples imagem de uma competição de hipismo pode abrigar, sem saber, uma figura central na instauração de uma ditadura. Assim, além de reforçar a relação contraditória entre as Olimpíadas e a política, Marquet enfatiza reflexivamente a ideia de que o momento da tomada é marcado por um certo desconhecimento, diante do qual a montagem é demandada, não para esclarecê-lo, mas pelo menos para relacioná-lo. E aí, um último trecho que eu queria comentar é o trecho final, que eu acho que, se a gente pensa assim, se por um lado tem aquele momento em que a imagem é produzida e por outro tem a necessidade de sempre repensar, de botar essa imagem em relação com outras, esse trecho final, assim, eu acho que ele nos permite pensar justamente a relação entre a militância e a montagem, né, entre esse primeiro momento da tomada e a retomada. O trecho abrange os últimos 5 minutos do filme, e, além de mostrar imagens dos acontecimentos mais recentes filmados, correspondentes ao ano de 77, funciona também como um argumento conclusivo que se constrói verbalmente e, ao mesmo tempo, por meio da montagem. É essencial lembrarmos que as imagens de todo o trecho são as mesmas em todas as versões, desde a primeira, de 77, até a de 98. O argumento verbal, por outro lado, ele é refeito em 1993 e, assim, retoma alguns acontecimentos passados entre 77 e 93, um intervalo de 15 anos, apontando para o futuro do filme, tal como se havia sido inicialmente pensado. Ele dialoga com aquele cineasta que montou o filme em 77. A sequência inicia-se por uma manifestação realizada em 1º de maio de 77 em Paris, com imagens coloridas. Após algumas sequências, a narração se dirige ao montador de 77. Ele diz: imagine agora que quem fez essa montagem em 77, de repente, tem a oportunidade de rever essas imagens anos depois. Poderia ser, por exemplo, em 1993. 15 anos depois, o espaço de uma juventude, a idade que tinham vários dos heróis desse lendário 1968. Poderíamos meditar sobre o tempo e medir as mudanças com um instrumento simples, enumerando as palavras que não faziam sentido nos anos 60. E daí ele começa a enumerar várias palavras, né? Assim, thatcherismo, boat people, enfim, várias outras que eu não estou ouvindo agora. Enfim, seguem essas imagens das manifestações de 77, o ano em que o documentário foi
contado, e aí é importante ressaltar isso, porque apesar de terem sido acrescentados vários comentários e dele remeter a essas coisas que aconteceram ao longo desses 15 anos, ele não acrescenta nenhuma imagem nova. O que ocorre, portanto, nesse trecho é uma atualização que se dá por meio do comentário, sempre em diálogo com as imagens. Dessa forma, os comentários passam a conferir às imagens certa potência de abertura histórica para o futuro. Elas são imagens urgentes de manifestações filmadas diante de um acontecimento que convocava a câmera ao registro. Mas com o comentário, elas passam a se relacionar e apontar, de certa forma, a tudo aquilo que se passou nesse intervalo de ao menos 15 anos. Após as manifestações de 77, novamente, os armamentos e máquinas de guerra são objetos das imagens do fundo do ar. A sequência traz imagens que foram transmitidas pela emissora de televisão francesa ORTF e mostra uma exposição de armamentos terrestres filmadas em um terreno baldio. A narração televisiva, em um momento, tem o volume diminuído para retornar a esse argumento final, quando ele diz: nosso autor ficaria maravilhado com os recursos da história que tem mais imaginação que nós. Ele pensaria no fim do filme como o concebera em 1977, quando comparava o tráfico de armas com grandes potências a estes caçadores que devem manter pequena a população de lobos. As imagens da exposição de armamento são associadas a imagens não identificadas de lobos que correm em um campo enquanto fogem de tiros disparados do alto de helicópteros. A mesma imagem que apareceu de relance na sequência da captura e assassinato de Che Guevara. Há um breve intervalo na narração em que a música de fundo tem seu volume elevado enquanto vemos os lobos correndo, até que um deles é cruelmente atingido. O plano seguinte acompanha a fuga de outros deles. Nesse momento, retorna a narração. Um consolo, entretanto. 15 anos depois, ainda havia lobos. As imagens da perseguição dos lobos cifram algo que o filme tentou demonstrar: a desmesura do aparato militar e do poder bélico da repressão. O tiro à distância é emblemático nesse caso, diante da fragilidade dos militantes. Essa desmesura parece no filme intransponível, mas as imagens próximas, internas às manifestações e mobilizações dos militantes, paradoxalmente mostram sua persistência, a força e resiliência dos coletivos. Como afirmou Jacques Derrida, o arquivo não coloca em questão apenas o passado, mas principalmente o futuro, o momento em que será revisitado e rememorado. Em O Fundo do Ar é Vermelho, as imagens trazem para o presente as lutas do passado, mantendo-as vivas. Com elas, por meio delas, o engajamento do diretor, assim como sua análise deste engajamento, não se deixam tomar absolutamente pelo niilismo, como se o fio frágil da luta revolucionária atravessasse a história. Após a última imagem do Fundo do Ar é Vermelho, há ainda um letreiro final que surge em letras brancas sobre o fundo preto, acompanhadas pelo retorno de La Musique Nocturne, do Luciano Berio, que é a trilha que inicia e encerra o filme. E nos créditos, o Marquer diz que os verdadeiros realizadores do filme são os cineastas militantes. Em seguida, vemos na tela uma lista com os nomes dos militantes responsáveis pela produção das imagens. Esse texto final reforça alguns argumentos sobre o filme. O primeiro deles é a preocupação de Marquer com a autorrepresentação dos trabalhadores e militantes que, ao produzirem suas próprias imagens, participam do modo como sua história será contada. O segundo é a polifonia, construída por meio da montagem, resultado de uma pesquisa vasta de fontes muito diversas de imagens, aquelas que foram utilizadas nos filmes e principalmente aquelas que não foram. E o terceiro fator é a militância em si daqueles que se dispuseram e muitas vezes se arriscaram para produzir imagens que confrontam os poderes, imagens de contra-informação. Tudo isso diz do esforço de Marquer em produzir uma enunciação coletiva e manter, na retomada da montagem, o caráter coletivo da enunciação, como um cinema matilha. Para concluir, eu gostaria de acessar uma dimensão mais estrutural do filme e elencar alguns gestos que constituem as imagens, reconhecer alguns motivos que são recorrentes no filme, nomear e caracterizar algumas dessas operações de montagem.
O primeiro aspecto estruturante do Fundo do Ar é Vermelho diz respeito aos gestos que se inscrevem nas imagens no momento da tomada e se repetem ao longo de todo o filme, na sua retomada. Os gestos constituem uma dimensão fenomenológica e a reelaboração dos arquivos acrescenta uma legibilidade que nem sempre está no que é dito, mas nasce da materialidade da imagem e de como se transforma em escritura fílmica. Esses gestos seriam mais ou menos assim a forma como a militância, o gesto do militante se inscreve na imagem, né? E aquilo que ele confronta também, né? Então, o primeiro gesto seriam os gestos das mãos, que são enfatizados pelos títulos das duas partes do filme, né? As mãos frágeis e as mãos cortadas. Elas aparecem em diversos momentos e de diversas maneiras, em sinal de paz, já no início do filme, em sinal de luta, né? Assim, em muitos momentos tem esse sinal de luta, algemadas, trabalhando, segurando livros, segurando armas, passando pedras de uma mão à outra. As mãos parecem fazer circular a energia revolucionária e, com elas, a imagem da revolução. As imagens dos rostos também são muito recorrentes no filme, que são apreendidos em suas várias expressões de atenção, escuta, apreensão, revolta, decepção, na passagem da vida à morte. Daí a gente tem desde os rostos dos personagens do Encoraçado Potemkin, o homem queimado por napalm, que aparece com o rosto, né, assim, desfigurado, os trabalhadores atentos, escutando nas assembleias, os estudantes, o rosto do Thiers morto, as pessoas no velório do Jack Palance, as pessoas nas manifestações. De modo testemunhal, por meio dos rostos, o filme escuta a escuta dos trabalhadores e estudantes no momento em que a história se faz. As inscrições nos muros aparecem em vários momentos como um lugar de expressão dos movimentos. Os muros e os cartazes são uma primeira tela onde se inscrevem os gestos e as palavras que constituem a luta revolucionária. O cinema recorta, enquadra, transita por essa tela, reincorporando-a na montagem. A gente tem lá o Viva Fidel, tem Usine en Grève, que tem na porta, né, de uma usina ocupada. Tem o Oui e o Non do referendo do De Gaulle, tem Lenin escrito no muro. Passando adiante, desde a sequência inicial e nas imagens ficcionais do Encoraçado Potemkin, a gente vê que os confrontos foram algo recorrente também de maneira muito expressiva, né, em situações de manifestações, principalmente entre os policiais e os manifestantes. E, junto aos confrontos, há muitas cenas em que chama atenção a violência da repressão, mais marcadamente dos policiais com aqueles que se manifestam, com armas, bombas de gás, jatos de água ou cacetetes. A violência na forma como as pessoas são carregadas ou arrastadas e ainda a violência da guerra e da tortura. Essas imagens participam fortemente do pensamento dialético do filme, que opõe os gestos dos operários e estudantes, as mãos frágeis, ao aparato militar de repressão do Estado. Então, assim, dentro desse aparato, a gente tem assim, os jatos de água, uma mulher que é agredida numa cena em câmera lenta que enfatiza, né, assim, essa violência, pessoas sendo carregadas pelos policiais, a tortura na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia. O momento de luta e afirmação de ideais faz com que as cenas de discursos também sejam recorrentes, desde aqueles das assembleias de operários e ocupações nas universidades, até aqueles dos grandes congressos e encontros dos partidos, né? Tem as assembleias, tem o discurso dos Panteras Negras, tem o Daniel Cohn-Bendit, tem o Rudi Dutschke, o Allende, a Beatriz Allende, filha do Salvador Allende, o Fidel. Enfim, eles aparecem em vários desses momentos. E se há os discursos, tem ainda as multidões que se aglomeravam para escutar esses discursos, que formam um contracampo, né, desses discursos. E aí, em seguida, assim, depois dos gestos, desses gestos que se repetem nos filmes, tem alguns motivos ou temas que aparecem assim ao longo desse repertório de imagens que o Marquer acessa, que vão atravessando e pontuando o filme.
Cada motivo varia e se modula diferentemente a partir do contexto de sua aparição. Marquer os retoma explícita ou sutilmente ao longo da montagem. E aí o primeiro dos motivos seria as manifestações, que são as imagens mais recorrentes, né, ao longo do filme, e acompanhar essas manifestações nos permite conhecer as mudanças históricas da luta de esquerda desse período, né, assim, desde os protestos contra a Guerra do Vietnã, ao feminismo emergente, à Noite das Barricadas, à Primavera de Praga. A possibilidade de abertura de sentido pela montagem se reforça a partir de outro motivo recorrente, que são as imagens aéreas, que aparecem mais pontualmente no filme e revelam o olhar do poder, um olhar panorâmico, distanciado, que varre o território e impõe um domínio militarizado sobre os sujeitos, né? Essas imagens aparecem no trecho do Vietnã, no trecho da morte do Che e no trecho final. Os cortejos fúnebres permitem a Marquer nomear e homenagear aqueles que morreram lutando, garantindo a esses personagens, mais ou menos anônimos, seu lugar na história. Possibilitam também uma elaboração fílmica do luto, ultrapassando o lamento melancólico. E aí tem um trecho assim, que, na minha opinião, é um dos mais belos do filme, que ele vai homenagear os militantes mortos, né? Assim, aquela imagem, na verdade, é do funeral de um cantor cubano, que era muito conhecido. Agora eu não consigo me lembrar o nome dele. Mas, durante essas imagens, assim, na verdade, tem uma primeira imagem, que é o funeral do Jack Palance, e aí tem esse trecho que tem as imagens do enterro do cantor cubano, em que ele vai dizer o nome dos militantes, né? Assim, ele fala diversos militantes, ele fala do Victor Jara, chileno, fala do Marighella, fala, enfim, Malcolm X, ele fala de vários militantes que morreram nesse período, outros bem menos conhecidos. Termina com o funeral do Pierre Auvernet, que é um militante francês, né, que tem aquele funeral, assim, aquela homenagem bonita com as bandeiras vermelhas, e depois ele passa para o funeral do Pompidou, né, assim, aquela coisa mais pomposa, institucional. Então, isso acaba formando um tema, né, do filme. Novamente, as imagens retomadas por Marquer, não por coincidência, revelam a desmesura da repressão, a tecnologia que ela mobiliza diante da fragilidade dos movimentos populares. Então, assim, tem bombardeio, tem um congresso, né, de aparato de repressão no início do filme, aquele encontro dos boinas verdes, que eles estão trabalhando ali com as técnicas anti-guerrilha, tem um aparato policial, né, aquela forma como eles se vestem, se protegem, tem os tanques. Os congressos mostram a dimensão institucional da história do comunismo nos seus países. Esses congressos são sensíveis e respondem aos movimentos da história, tal como ela se realiza nas ruas, né? Então, a gente vê congresso em Praga, no Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Francês, o congresso em Cuba. Ainda que várias lideranças intelectuais sejam relevantes e recorrentes no filme, nenhum deles parece ter o espaço assumido por Fidel Castro, que aparece e reaparece em momentos distintos do filme. Para além da figura carismática de Fidel, suas aparições encarnam problemáticas e impasses circunstanciais vividos pela luta revolucionária. Ele aparece desde o início do filme, falando na mata, em vários discursos, lendo uma carta que recebe do Che, falando da morte do Che, dando entrevistas, enfim, dando uma receita de lasanha no final. E, por último, assim, desses motivos, o pensamento do Marquer parece se articular por meio do seu interesse por dois animais. Os gatos, que quem conhece alguma coisa do cinema do Marquer sabe que era uma obsessão dele, e os lobos. Os gatos são esses animais que seriam dialéticos, que tomam distância da história e desconfiam do poder, né? Digo assim, esses animais que seriam dialéticos porque eles aparecem nesse momento bizarro, que é essa cat parade, com aqueles gatos enormes, e, para em seguida, a gente vê os gatos que estão contaminados por mercúrio, né? Então, teria essa contradição. O outro animal é o lobo, né? Ou os lobos, a matilha,
que representam a militância, aqueles que se engajam nas lutas revolucionárias e que fazem as imagens e dão o seu testemunho no filme. A retomada das imagens por Marquer procura preservar sua fenomenologia, sua emergência e sua multiplicidade, mas não se exime de elaborá-las por meio de uma série de intervenções que podem ser vistas como comentários às imagens, comentários em sentido ampliais, verbais, visuais e sonoros. O primeiro modo do comentário diz respeito às vozes-over. Ao todo, 8 vozes-over compõem o argumento do filme, produzindo uma multiplicidade dos regimes de enunciação. Dentre atores, atrizes, intelectuais e o próprio Marquer, cada voz possui uma função narrativa e estabelece um tipo de relação com as imagens. De maneira mais pontual, Marquer recorre à carta, recurso caro ao diretor que possui uma dimensão pessoal, produzindo uma indistinção entre o documento e a ficção. Além disso, a multiplicidade de enunciados se deve aos depoimentos convocados, sejam as entrevistas ou os arquivos de áudio que constituem uma matéria-prima testemunhal. A variação cromática, que já aparece nos momentos iniciais do filme, é uma estratégia estruturante. Marquer utiliza diferentes colorações nas imagens que muitas vezes variam a cada mudança de registro. Essas mudanças podem ser interpretadas de várias formas, marcando regimes diferentes de imagem, deslocamentos espaciais ou temporais e ainda uma variação dos afetos. Um outro aspecto importante é a trilha sonora. A de Luciano Berio, La Musique Nocturne, emoldura o filme, tendo como um importante papel no ritmo da montagem do trecho inicial e retornando nos créditos finais. Além dela, ao longo de toda a montagem, Marquer trabalha com trilhas de sintetizadores que se relacionam com as imagens lateralmente, atribuindo sentidos e fazendo variar os afetos que o filme suscita ao espectador. Por fim, a inserção de inscrições e cartelas podem ser vistas como uma forma de comentário que aparece de maneira pontual, porém marcante, que eu já falei, o trecho do tremor das imagens e o letreiro final, né, do filme. É possível perceber também diferentes operações de montagem. O primeiro tipo de montagem identificado é a montagem dialética. A referência a Eisenstein, logo de início, já indica certa filiação. Porém, Marquer se apropria de alguns princípios da montagem eisensteiniana para desenvolvê-la em seus próprios modos. Ainda que haja conflito e oposição entre as imagens, a síntese é sempre adiada por uma abertura de sentido, marcando o processo histórico como contingente, aberto e em transformação. O segundo tipo é a montagem em série. Durante todo o filme, percebemos que há sequências que são articuladas em séries de imagens, que se ligam pelo gesto ou pelo tema. Assim, talvez vocês lembrem que tem uma sequência que tem vários planos seguidos de pessoas assim atirando pedras, tem a forma da repressão, os jatos de água, os funerais mesmo constituem, né, uma série. Nas séries compostas por Marquer na montagem, as imagens, em sua singularidade, são dispostas lado a lado, montadas por contato. Esse tipo de montagem surge como um recurso de linguagem que permite a Marquer aproximar elementos muito heterogêneos, criando entre eles uma medida comum. O terceiro tipo é a montagem horizontal. No fundo do Área Vermelho, percebemos uma lateralidade na articulação das imagens com a banda sonora, seja nos momentos de narração, quando os arquivos de áudio são convocados, ou ainda em relação à trilha sonora. Essa lateralidade ganha força poética nas leituras das cartas, né? A gente vê a relação, por exemplo, da leitura da carta do Che, quando a gente vê as imagens, ou então aquela dança chinesa, quando tem um segundo momento de leitura de carta, né? Que ele fala que a carta a alguns camaradas. E é preciso ressaltar ainda a lateralidade que se estabelece entre trilha e imagem. O trabalho realizado com o sintetizador é um comentário sensível às imagens. O quarto e último tipo de montagem, já estou me encaminhando para o fim, que de certa forma engloba todos os outros, é a montagem reticular, polifônica, que produz e intensifica a multiplicidade de discursos e pontos de vista, reforçando o caráter polifônico do filme. A cada tema tratado, juntamente à articulação dialética, serial ou lateral das imagens, nota-se uma multiplicação de pontos de vista e discursos que coabitam uma sequência. O Fundo do Área Vermelho é um filme que só poderia ter sido feito por um militante.
só poderia ter sido feito, em contrapartida, por um cineasta militante. Se, por um lado, há, de forma muito evidente, o engajamento profundo, não apenas especulativo, mas vivido com as questões tratadas, por outro, há também o distanciamento criado por meio da elaboração fílmica na montagem. A montagem incide sobre a experiência de militância para repensá-la e renová-la. Ao mesmo tempo, o engajamento impede que as reflexões da montagem se distanciem demais. O argumento de Marquer não busca explicar a história através das imagens. Ele busca um entendimento da história, nunca completo ou fechado, que é construído com as imagens. O diretor reconhece, nos créditos finais, que o filme não poderia se fazer sem as imagens dos cineastas militantes, dos cineastas operários que fizeram cinema assim como faziam a história. E aí, só para fechar mesmo, eu queria ler um poema cujo autor é o Vladimir Vysotsky, que é um poema russo, que, enfim, eu encontrei ele traduzido para o francês, e o meu professor de francês gentilmente traduziu ele para o português, que diz o seguinte: o rabo entre as pernas, como cachorros, virado para o céu, seu focinho surpreso. Será que é o castigo que cai dos céus, ou será o fim do mundo? Tudo se revira em suas cabeças. Mas atiraram em vocês lá de cima, de libélulas de aço. Sorríamos ao inimigo, com o nosso sorriso de lobos, para suspender os rumores. Mas sobre a neve tatuada de sangue, nossa assinatura. Nós não somos mais lobos. Esse poema está no livro roteiro do filme, e o Marquer incluiu esse poema dizendo que, enfim, trazendo essa referência, essa associação dessas libélulas de aço, né, como se fossem os helicópteros que atiram nos lobos, e ele diz que só tomou conhecimento desse poema depois que ele já tinha montado o filme com essa sequência final. Então, é isso, gente. Desculpa, demora. Bom, é tão bom, né? A gente sai desse filme muito atordoado, assim, aí a Júlia... na verdade, é incrível. Seu trabalho, assim, sua pesquisa é realmente incrível. É bom ter um gostinho dela aqui. Eu estava super curiosa para te ouvir. Antes de mais nada, queria agradecer muitíssimo ao Cine Humberto Mauro, né, o Pedro e a Natasha, que realizaram isso, né, nos deram essa chance de poder ver juntos essa programação e poder, por exemplo, né, esses filmes, ter visto ontem, ter visto hoje, assim, um filme colado no outro é muito bom, né? Isso provoca outros sentidos. E eu acho que faz a gente estar junto aqui para discutir os filmes e outras coisas também, né? A gente, não sei, eu estava numa dessas manifestações aí dos últimos tempos na Praça da Estação. Eu me lembro de estar com a Luana, que é a nossa parceira lá na Vilhana, e falar: e aí, o que mais, né? Estamos na rua e o que mais? Aí ela falou: o Pedro e a Natasha estão fazendo uma mostra. Né? E muitas outras coisas que a gente deve fazer, mas que, né, estamos todos meio perdidos aí com todos os acontecimentos, enfim. Eu acho que depois disso tudo, assim, o que eu queria acrescentar enfim, são notas mais breves e mais incertas também, mas pensando de um lugar da realização. De como... Eu acho que todo mundo que faz cinema, ou gosta de cinema, ou trabalha com cinema especialmente, começa a se perguntar assim agora, né? O que a gente faz? O que a gente faz nesse momento? O que eu fiz? O que eu vou fazer? Né? E eu acho que esses filmes e esses cineastas levantam coisas. Então, tem o que se faz no calor do momento, né? E, felizmente, está sendo feito, né? Tem um cinema militante brasileiro que, incrivelmente, está respondendo, né? Como a gente teve o ano passado o Martírio, a potência toda do Martírio, e, de repente, a gente tem esse ano o Processo. Então, a gente temos
grandes cineastas fazendo filmes de peso sobre, né, no calor aqui do tempo. Mas tem esses outros filmes, que é o caso desse, que a gente assistiu, né, que tem um distanciamento. O que me impressiona muito nesse filme, puxando o gancho da Júlia, é ele conservar uma potência e uma vitalidade depois de tanto tempo, né? Quando ele está lidando com esse material a frio, né? Muitos anos se passaram depois desse momento de militância, né? E de estar ali envolvido diretamente com a revolução, né, possível. E aí depois ele vai lidar com esse material e ele carrega ainda essa vibração, né, esse tremor que ele diz nesse tempo posterior, né? Eu acho isso muito impressionante. E aí fico me perguntando assim, como se faz isso, como ele faz. Eu acho que você dá aponta, né, muitas respostas possíveis. E aí claro, com a sessão de ontem, eu acho que muitas coisas se cruzam, né? Tem pontos pontos aí em que os filmes se tocam, pontos de contato. Obrigada. Muitas imagens que retornam, né? Que estão num filme, que estão no outro. E claro, como são dois filmes que lidam com com esse ponto de vista que refaz, né? Os dois, à sua maneira, voltam para esse lugar. Não é à toa que essa frase é repetida no João Moreira Salles, que nem sempre se sabe o que se filma, né? E ela ganha sentidos diferentes, claro, nos dois filmes. Mas, e aí, pensando nisso, eu queria voltar justamente a esses dois pontos, assim, né? Nem sempre tem esse momento da captura das imagens e depois tem o outro extremo, né? Já no final, na montagem, né? No fechamento do filme. E aí, enfim, para dizer disso, eu fiquei lembrando, assistindo agora, de dois outros cineastas militantes e que eu acho, assim, eu queria evocar para pensar esse momento do Marquer, que são o Kramer, que eu acho que está, curiosamente, na verdade, estou pensando entre esse filme com mais dois que foram feitos exatamente no mesmo ano ou um ano antes, assim, 76, 77, né? A primeira versão, né, desse filme que a gente viu de 98, né? Hoje. A primeira foi de 77 e, se não me engano, 76 ou 7, o Kramer estava fazendo o Milestones, que também é um filme monumental, né? Também tem 3 horas. E ele conta que quando enfim, o Kramer também foi um militante, né, que estava exatamente lidando com todo esse momento nos Estados Unidos, né, de uma resistência ao imperialismo e fazendo cinema junto com isso. E, de repente, quando o Vietnã acaba, e aí fica todo mundo meio perdido, né? Assim, e agora? O que a gente faz? Eu acho que tem muito a ver também com isso que o João fala, que foi a motivação do filme, né? Esse depois e agora, né? Quando passa a intensidade, que é a intensidade que você lida com o horror, mas também, sim, com uma possível euforia e até uma felicidade, né, do intenso, e aí depois tem um esvaziamento muito grande, que foi o que aconteceu, né, que ele fala. Ele é uma co-realização, né, o Kramer e acho que é John Douglas, também diretor e ator do filme. E aí eles se põem junto a pensar assim, não tinham mais, né, esse esvaziamento completo da vida, e eles começam a falar assim, a gente filma também, né? Cada um viveu isso de uma maneira, e ele fala, vamos filmar isso, o pós. É um filme excepcional, e o que eles fazem é um outro tipo de ensaísmo, né? Que não é que o Marquer lida muito com essa, de um jeito muitíssimo elaborado. Eu fico imaginando imagina montar um filme desse, né?
que trabalho, assim, que é uma coisa completamente, né, louca o que ele se propôs a fazer, e mais incrível é que ele conseguiu, né? Na verdade, não sei se conseguiu, porque ele não conseguiu parar mais, né? Mas, enfim, o Kramer faz isso de uma outra forma, né? Ele não... Se tem narração, eu já nem me lembro, assim, mas eu acho que é uma coisa mais pontual, mas ele convoca as pessoas que estavam ali, junto com muitos, né? É um filme de dezenas de personagens, e aí ele faz também um retrato imenso, né, de uma geração, e de como é que cada um lidava com as questões todas de sair da cadeia, de voltar à vida normal, de criamos família, né, fizemos uma revolução sexual, estilhaçamos a família, e agora? E os filhos estão crescendo, e a gente tentou que eles crescessem de uma forma coletiva, sem o núcleo familiar, e agora? O que a gente faz? E a gente tem que lidar com os nossos pais, e a gente tem que lidar com a melancolia. E aí ele ao invés de ser pela palavra, a relação imagem-palavra, ele vai muito num lugar de mise-en-scène, né, de criar cenas em conjunto com essas pessoas, e faz uma coisa que parece, a princípio, um cinema de observação, mas que logo vê-se que não, e que eles estão inventando, né? É um outro jeito de... Acho que isso é muito legal do ensaio, que essa é invenção mesmo, né? Enfim, isso, o Kramer. E um outro, claro, quando se fala de ensaísmo, acho que é importantíssimo lembrar, e é um clássico também que foi feito em 77, que é o Lost, 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 do Mekas, né? Aí o Mekas está num outro lugar aí, né? É um outro tipo de abordagem, que vai também muito pela palavra e imagem, mas a palavra também na primeira, também não, né? Porque não é o caso do o Marquer, tem muito pouco isso que você disse em primeira pessoa, né? O Mekas é completamente, né? Um diário, de filmar o cotidiano, mas também um filme de 3 horas que é atravessado o filme inteiro de manifestações, né? E essa militância, que era a militância dos imigrantes em Nova York, como ele chegou lá foi espremido, né, pelo essa geopolítica ali, onde a Lituânia estava de um lado com a Alemanha, do outro lado União Soviética, e eles espremidos, e Mekas foi um refugiado que acabou em Nova York, e ele começa a filmar também essa necessidade, assim, e agora? Não tenho onde, né, não tem país, estou sem lugar no mundo. Chega ele e o irmão em Nova York, totalmente deslocados. E aí ele fala assim, compro uma câmera e vou filmar. E aí filmar passa a ser, passa a dar sentido para a vida dele. E ele filma primeiro essas manifestações dos pequenos países, dos deslocados e tal, mas segue filmando todo esse movimento, né, assim, anti-imperialista, anti-Vietnã, e aí um movimento do cinema, de uma criação de um cinema de vanguarda, e das cooperativas e das associações das quais ele também fazia parte. E aí é que está, eu acho que tem uma coisa que é lindíssima nesses 3 filmes, que é um engajamento completo, né? Assim, os Mekas, Kramer e Marquer estavam os 3 mergulhados, assim, completamente nesse contexto, nessa realidade que eles estavam filmando. E aí, se pensar no momento de captura das imagens, o Marquer usa arquivos, os outros 2 não, nesses filmes. Mas, quer dizer, o Mekas usa um arquivo pessoal, né, porque ele monta, já nem me lembro, uns 10, 13 anos depois da filmagem, né? Então, esse imenso arquivo pessoal, e o Marquer lida com imagens dele, mas de muitíssimos outros. Assim,
mas, enfim, então ele não estava diretamente, mas estava muito, estava se relacionando com esses todos esses militantes, né, amadores ou não, que estavam filmando. Então, eu acho incrível isso, que essa coisa dele falar do tremer das imagens, né, que tem um ato aí involuntário de eu não queria, né, eu tentei estabilizar a imagem, né, acho que é no Chile, né, o cineasta, já não lembro que ele fala assim, eu queria não, do Chile é o slow motion da câmera lenta, né, de Praga, que ele fala eu queria estabilizar, mas não era possível, né? E aí isso nos dá essa sensação assim do momento, né, de ser completamente atravessado dessa junção, né, acontecimento, presença, né, esse lugar do testemunho que marca, né, que se inscreve ali diante de quem filma. Mas depois, assim, como as imagens continuam a ter a vibração, sabe? É isso que eu acho que é o caso desses três. Como é que as imagens, como é que eles mantêm essa potência no depois? E é aí que aí, apesar das proximidades, existe um lugar completamente diferente, né, do filme de ontem, que ele lida com arquivos dos quais o João não participou daquilo. Então é um outro ensaísmo, né, de montar um gesto muito com muita liberdade, né, de juntar ali polos e fazer conexões que não estão dadas, mas também de um desengajamento. E aí me surpreendeu. Na verdade, tem uma coisa que tem no filme, mas com a fala dele, eu acho que fica muito mais evidente, é quando ele fala que o filme não era sobre 68. Na verdade, não. Aí tem quando ele fala, o filme não é sobre 68. E aquilo ficou assim na minha cabeça, mas assim, talvez ele não fosse. Mas ele passou a ser. A gente não precisa concordar com os cineastas, né? Eu acho, enfim. E aí é que está, aí é onde eu queria chegar no fim, que se de um lado tem isso, né? Nem sempre se sabe que se filma. Será que se sabe que se monta? Né? Eu acho que quando quando esse lugar assim de um descontrole vem também pela montagem, talvez aí seja uma possível resposta para essa vibração continuar existindo, né? E aí, quando nesse filme assim são todas essas vozes, todos esses arquivos, todo mundo vem chegando e ele vai, né, puxando tudo assim. Claro que é com muito domínio que ele faz, mas é também uma forma de manter esse tremor. Acho que é magnífico, né, ver. Bom, eu queria um pensamento aqui em voz alta, que eu acho que para a gente poder conversar, né, também. Bom, gente, a gente vai abrir para o debate. Né? Perguntas? Pode? Será que não faz uns 3, 4, melhor, né? Eu vou tentar não me delongar muito, mas essa pergunta do que fica me instiga muito. Eu também trabalho com imagem, não com cinema, mas eu percebo que esses acontecimentos da vida, sejam essas manifestações de 2013, recentemente agora com os caminhoneiros, enfim, de fato, o que fica me incomoda muito, assim, porque aquela cena do filme após o término da Guerra do Vietnã, onde que os americanos veem um escândalo judiciário
e se entregam aos prazeres utilitaristas, né? Acho que ficou muito. Então, eu acho que as nossas imagens, esses fatos passam na nossa vida. Eu faço tipo uma analogia, assim, como se fosse um livro que a gente sabe tudo desse livro, né? A composição química, quando começa, quando termina, mas de fato a gente não sabe ler. As coisas passam, pessoas morrem, as coisas acontecem e a gente, de fato, de uma maneira geral, a sociedade tem ganhos, mas a gente por fim se anestesia com a nossa própria rotina, com a nossa própria vida. Assim, eu tenho uma visão muito niilista, talvez, das manifestações. Eu acredito numa perspectiva da resistência muito pelo olhar do Michel Foucault, que muitas vezes a resistência ela muito mais afirma o poder. Não que a luta não seja válida, mas às vezes ela afirma muito mais o poder do que o contrário. E eu acho que o que aconteceu em 2013 foi um pouco disso, assim. Eu vou falar um pouco do meu caso, né? Eu era estudante, faculdade, a Belas Artes passou por um processo de transposição de Reúne, então vários cursos foram profissionalizados. Eu fui muito beneficiado e, de fato, eu fui para a rua, né? E eu trabalhava em fábrica, mas, na verdade, o que eu queria era um grito do sistema fordista que eu trabalhava, da forma dos salários, enfim. Mas eu acho que eu, enquanto manifestante, eu não soube colocar isso de uma forma muito clara. Eu me posicionei e eu acredito assim, é um pouco da minha visão, eu acredito que o próprio golpe depois contra o governo se beneficiou dessas manifestações. Houveram várias manifestações, eu acho que despertou várias classes, né, e vários posicionamentos para esse tipo de manifestação. Então, de fato eu quero me questionar, o que me instiga é isso, né, de que forma se manifestar. Eu tenho percebido assim, ontem eu fui ao supermercado e uma senhora aparentemente bem afortunada estava comentando assim com a filha: nossa, é um absurdo, eu tenho um quarto de gasolina só, né, porque tem gente que não tem nada, e eu não vou poder ligar o ar-condicionado do carro. Então, de fato, as coisas acontecem. Então, tipo assim, de fato as coisas estão acontecendo, mas será que surge realmente um efeito? Todo mundo está abastecendo, os postos estão cheios, as coisas acontecem. A passagem do ônibus, que era um absurdo para nós em 2013, continua a aumentar e já está a mais de R$ 4. Então, como se posicionar e nós, enquanto produtores de imagem, que significado a gente vai deixar para as pessoas num país que é o país do carnaval e que tudo acaba em Copa, né? Então, é isso que eu queria questionar, assim. Boa noite. Eu queria perguntar para vocês que comentaram o filme, talvez assim uma pergunta, comentário que eu vou tentar elaborar, assim, mas o filme me chamou muito a atenção pela relação com a história, né? Claro, assim. E aí, começando por uma coisa que a Júlia falou, né? Eu acho, da questão da montagem dialética, né? Assim, porque o que me marcou mais foi o fato de que é isso que ela falou: a síntese nunca vem, né? Então fica sempre essa abertura de qual o sentido de cada um daqueles acontecimentos ali. E aí, até pensando assim no comentário que ele fez agora, né, me provoca muito assim a sensação que eu comecei a ter em algum momento do filme, né, embora seja muito difícil ainda aprender tudo, né, e até entender assim o que assim, que são muitas vozes, né, enfim, muitas informações, mas é de que chega um momento do filme que a gente começa a entender que não é possível aprender totalmente o sentido daquele acontecimento ali até você esperar o que vai vir depois e com o que ele vai ser contraposto, assim, né? Aí eu estou pensando na história nesse sentido, assim, né? E aí a minha pergunta era assim, ao mesmo tempo que eu fiquei tentando entender assim um pouco do que a Marília falou desse aspecto ensaístico do filme, é que ainda tentando assim puxar na minha cabeça aqui os momentos mais ensaísticos, assim, né?
porque tem muitos momentos que são muito documentais e tem vários comentários que vão para esse lado do ensaio, mas eles são muito rápidos às vezes, né, e muito difíceis assim de pegar, né. Eu lembro que aquele momento do gato me chamou muita atenção, né, porque é um corte mais forte assim em relação a essa sequência, digamos assim, mais documental. E o final, né, que é essa sequência em que ele coloca esse comentário do lobo, assim. E aí o que eu fiquei pensando é que, para mim, o filme tem uma fala lá de um cara que eu acho que é sobre o Che Guevara, que ele fala assim: para mim, o Che Guevara ele encarnou, desculpa, acho que eu estou falando tanta coisa, vou tentar conectar tudo no final. Ele fala assim: para mim, o Che Guevara ele encarnou, a maior força dele assim foi que ele encarnou ao mesmo tempo a contradição e o desejo de liberdade, né, a busca, o desejo de liberdade. Assim, eu fiquei pensando que essa, para mim, talvez fosse uma fala que explicasse o filme, né, assim, do Marquero, assim, de encarnar ao mesmo tempo a contradição e o desejo de liberdade. E aí o que eu sinto é que a montagem, ela o tempo inteiro, ela nos coloca nesse lugar da contradição, né? Por isso você falou da dialética, eu achei muito interessante, assim, de que nenhum acontecimento da história é possível de ser apreendido imediatamente tal qual ele é, embora ele tenha a sua força acontecimental intrínseca, né? Então, ele consegue, ao mesmo tempo, nos mostrar a força de cada um desses acontecimentos e, ao mesmo tempo, mostrar que ele só vai ganhar um sentido depois, né? Assim, e aí, quando ele insere esse comentário dos lobos no final, assim, me parece que é o único momento em que é possível tirar alguma mensagem, talvez, dele como cineasta, assim, porque a montagem do filme me parece que ela não dá nenhum caminho, né, assim, nem de otimismo, nem de pessimismo, assim, né? E aí quando ele fala assim, ele termina o filme com ainda haviam lobos, né? Talvez fosse, não sei, onde eu vejo um vestígio dessa libertação ao lado da busca de liberdade, né? Ao lado da contradição, assim, né? Enfim, eu queria perguntar para vocês como que vocês veem, então, talvez, esse comentário final do Lobo nessa questão da relação entre o ensaio, né, e a questão da história. Assim, não sei se eu consegui formular uma pergunta. E só para, assim, comentando a fala dele anterior, né, assim, a impressão que eu tenho é que o filme justamente ele nos coloca num lugar que é muito difícil fazer uma análise desse tipo, assim, né? Ele vai falar exatamente assim: não dá para a gente falar que 2013 deu nisso, porque a contradição né, deu num tanto de coisa, né? Veio de um tanto de coisa, deu num tanto de coisa e não, enfim, não tem talvez, acho que uma resposta final, assim. E eu só comentaria também o que você falou em relação ao Foucault, né? Porque eu acho que o Foucault ele jamais diria que a resistência reforça o poder, né? Ela rearranja relações de poder, né? O poder nunca vai deixar de existir e de ser exercido, mas os rearranjos que a resistência promove são fundamentais, assim, para a história, né? E aí eu acho que o filme também traz exatamente essa ideia, assim, né? Então é isso. Para por falar dessas duas. São tão complexos, né? Você quer começar? Pode começar. Bom, eu te passo. Só marcar algumas coisas que eu acho que tem muito a ver mesmo, assim, com o que você disse, essa questão da apreensão. Ontem, se não me engano, eu acho que o João citou uma fala do Fidel que a gente assistiu hoje, né? Que é aquele momento em que quando ele apoia, né, a ocupação da Tchecoslováquia, e a gente fica imaginando assim, o que foi aquilo, né? Como é que aquilo impactou aquelas pessoas que estavam militando naquela época, que assim, caiu, né? O mundo. A última esperança que a gente tinha ruiu. Para que se luta, né? Deve ser muito frustrante. Como
é frustrante para todos nós, o que a gente vem vendo, né? Isso, o que num momento em 2013 parecia ser, virou outro, que desdobra, né, no que a gente está vivendo agora. É claro que tem uma sensação aí de impotência e nessas coisas tão rápidas, né? Como é que elas vão sendo apropriadas e se dirigem aí para um lado que é imprevisível e é terrível, né? Mas, por outro lado, se isso não existisse, se não tivesse sido feito, se 68 não só francês, se não tivesse acontecido, muitas coisas não teriam acontecido, né, para nós. Imagina o feminismo, sabe? Só foi possível existir e continuar existindo porque existiu, porque aquela luta existiu naquele momento. Então, abre-se também, né, fecha-se e há essa impotência e há essa frustração, mas as coisas vão se transformando de um jeito ou de outro, né? Não como a gente gostaria, mas assim, se não tivesse tido aquele momento assim, ABC Paulista, Lula não teria chegado onde ele chegou, né? E a gente gostaria que tivesse chegado de outro jeito, que as coisas tivessem acontecido de outro jeito, mas aconteceu. E agora a gente vê como o que aconteceu foi maior do que a gente imaginava e quão perturbador da ordem foi, né, aquilo ter acontecido. E, enfim, o que se pode fazer com isso? Eu acho que é muito... fica muito claro, por exemplo, no processo, né, no filme da Maria Augusta, uma relação que é o cinema e o jornalismo lidando com esses acontecimentos, né, porque a gente fica ali... E é o que a gente vive quando você... No calor do momento, quando você está na rua, ou quando você está acompanhando o que acontece pela mídia, por exemplo, que é onde a gente tem acesso a muitas coisas, você vai vendo, né, mídia, Facebook, o que for, assim, você vai acompanhando de um jeito fragmentado tudo. E, de repente, quando se para, né, para juntar, para rever, para juntar o material, para se construir um ponto de vista sobre um acontecimento, como que ela fez com o impeachment, isso nos dá outras, né? Você abre um olhar, você vê diferente as coisas, já com um distanciamento que, apesar de tão recente, né, e tão próximo, aquele evento já tem para nós hoje, né? Então, é muito... Quando a gente vê lá, né, os jornalistas lidando com o momento, né, e registrando, entrevistando, e tem uma cena que é muito... que coloca isso de um jeito muito visível, né, que é a chegada... eu acho que no Palácio do Planalto, né, que chega aquele ônibus, os jornalistas, a equipe do filme já está lá, quer dizer, o cinema estava assim antes e depois, né, e aí eles já estão lá, chega um ônibus, as portas se abrem, os jornalistas saem correndo, né, cada um para conseguir aquilo, mas eles não têm tempo, né? O cinema é tempo, exige-se tempo, né, parar. E eu acho que é outra grande montagem, né? Eu falei com a Karen Ackerman, que é a montadora do filme, depois de ter assistido, e ela falou: nossa, foi o trabalho mais árduo, mais difícil, sem dúvida, da minha vida. Foi lidar com aquilo. Imagino, né, a quantidade de coisas e o trabalho que é. Então, isso é tempo. Eu acho que o cinema pode fazer isso, né? Dar tempo, a gente, né, enquanto, né, produzindo filmes, perder tempo com esses acontecimentos. Pode? Eu fiquei pensando sobre essa questão do tremor das imagens, né, e lembrei do ABC da Greve e do Black Tie, que o Richman filma o ABC da Greve como uma urgência de que estava acontecendo aquilo naquele momento, como pesquisa para depois construir um filme de ficção roteirizado, decupado, que eles não usam black tie. E o ABC da Greve, as imagens tremem o tempo todo nos conflitos. A câmera está ali. A Anita Leandro tem um termo que ela fala de o cineasta como historiador do imediato, que eu acho interessante, assim, que o cinema exige tempo, a história também, mas
tem a urgência de filmar na hora, nesse momento, né? E já o Black Tie ele filma estaticamente os conflitos com a polícia. Então já mostra o controle total dele com a situação, né? Então acho que é interessante e amanhã a gente vai assistir o ABC da Greve às 20h. Aí convido todo mundo também. Acho que era isso. Só aproveitar, só para arrematar assim, essa questão dele, que você perguntou assim, o que fica, né, das imagens. E você estava falando assim, da relação dos jornalistas e né, assim, de como que a gente acompanha os acontecimentos e o Pedro falando do tremor das imagens. Eu acho que tem essa coisa de ter uma imagem no momento. Quando você faz, você não sabe o que fica, né? Assim, tem uma coisa de um espírito militante, de alguém que é muito diferente também, né? Assim, a gente pensar não só nos acontecimentos em si, o que foi 68 e o que foi 2013 e o que está acontecendo agora, da gente pensar também essas condições, né? Em 68, a produção dessas imagens era algo muito mais difícil, né, de se fazer essas imagens, e hoje em dia todos podemos ser cineastas militantes desde se nos depararmos com alguma situação de injustiça ou enfim, né? E daí eu acho que tem uma coisa que é importante também, assim, pensando muito nessa relação, como a gente obtém a informação e como que o cinema é um lugar de possibilidade de construir contra-informação, né, de desconstruir esses discursos hegemônicos que vão que são os discursos dominantes da história, assim. Por mais que às vezes sejam filmes pouco vistos ou filmes, né, assim, que não têm que de repente não tem um apelo, assim, tem uma historiadora, assim, que eu estudei durante o meu doutorado, que ela falava justamente sobre essa possibilidade de fazer filmes que vão desconstruir esses discursos hegemônicos e que vão, principalmente, não só desconstruir, mas confrontar esses discursos, né? Então, eu acho que eu acho que não dá para pensar assim. Eu acho que no momento da militância não dá para você pensar o que fica da imagem, assim. O que fica da imagem vai ser repensado depois, assim, né? Precisa-se de tempo, né? E aí eu só queria, não sei se você quer passar para a pergunta dela. Só porque eu acho que seus comentários, assim, são absolutamente pertinentes, assim. Eu acho que você fez uma leitura muito boa, assim, do filme, pensando nessa relação com a história, na montagem dialética, a relação entre o ensaio e o cinema mais documental. Eu acho que, assim, esses momentos que são mais ensaísticos, assim, por exemplo, esses momentos que tem as cartas, o trecho dos gatos e tal, mas eu acho que tem alguma coisa assim de ensaístico que atravessa o filme sem deixar de ser militante, assim. Eu acho que todo o meu processo de análise do filme foi muito nesse sentido, assim, de pensar que havia uma militância anterior ao filme, que se deu ao lado dos trabalhadores, assim. Isso é uma filiação importante, assim, que às vezes ele olha para os movimentos, assim, às vezes com certa ironia, às vezes com certa desconfiança, mas para mim tem uma filiação ali ao movimento dos operários, que é algo que parece que é muito forte para o Marquer. E ele chega para fazer o filme com essa militância, mas eu acho que a forma como ele constrói o filme, eu acho que ele não se deixa, nunca se deixa distanciar demais, de modo a perder esse caráter militante, mas ele também, ao mesmo tempo, assim, ele sempre mantém, assim, esse olhar que seria um olhar mais ensaístico, que eu acho que, apesar dele aparecer mais evidentemente nesses momentos, eu acho que, assim, quando ele coloca, por exemplo, naqueles trechos em que ele usa a cor, que você tem uma imagem na Irlanda que é verde, na Itália que é azul, enfim, sabe, num outro lugar que é amarela. Eu acho que essas nuances, assim, no filme, a forma como